Olá, hoje a gente fala sobre a produtividade dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Ceará. Veja também, o Judiciário Estadual traça metas de desempenho para 2014. Juizados especiais do Estado julgam quase 70 mil processos em 2013. Fórum Clóvis Bevilacqua participa de nova campanha de coleta de sangue e cadastro de medula óssea. E começa a instalação de portais de segurança nos prédios da Justiça Cearense. O Poder Judiciário Estadual começou a instalar portais detectores de metais para garantir maior segurança no tribunal, nos fóruns e nos juizados. O Palácio da Justiça, em Fortaleza, conta com os equipamentos desde o dia 14 de janeiro deste ano. Os portais fazem parte da política de segurança para todas as unidades do Judiciário Estadual. O objetivo principal é esse: identificar pessoas que eventualmente estejam portando alguma arma e que tenham alguma intenção delituosa. Ela vai passar pelo portal, ser examinada a peça de metais ou não, e em seguida vai até a recepcionista e se identificar. A pessoa irá tirar uma foto e dar seu nome, seus dados pessoais, será feito um cadastro eletrônico e doravante, quando a pessoa vier, ela vai estar plenamente identificada. O primeiro lote, com 46 portais, atenderá as comarcas de Fortaleza e da região metropolitana. A previsão é concluir a instalação até o final de janeiro. A segunda remessa será destinada às comarcas das macro-regiões de Sobral e Ibiapaba e do Cariri Centro-Sul. Serão 84 equipamentos. Já o terceiro lote, com 130 portais, irá contemplar as outras 5 macro-regiões do Ceará. A previsão é de que até o final de março sejam concluídas as instalações. Ao todo, foram adquiridos por meio de licitação 260 portais. O investimento de cerca de R$ 1.200.000 segue recomendações do Tribunal Cearense e do Conselho Nacional de Justiça. Os portais têm sinais luminosos e sonoros, além de ajuste de sensibilidade com 100 níveis. A tecnologia digital permite distinguir revólveres ou punhais e objetos de uso pessoal. Eu acho necessário esta medida, porque ela trata de uma medida preventiva que não vai cercear a liberdade de ninguém, apenas identificar aquelas pessoas que estejam devidamente armadas, né? Ou então provavelmente armada, né? Ou então com algum metal que possa causar, vamos dizer assim, qualquer surpresa aos integrantes do Tribunal de Justiça, bem como a gente próprio, né, os advogados. Além dos portais, o Judiciário Cearense adquiriu detectores portáteis de metais. Os equipamentos foram entregues às unidades da Justiça da Capital e do Interior no ano passado. Esses detectores portáteis têm a finalidade de controlar acesso mais restrito. Por exemplo, nas câmaras criminais e nas câmaras cíveis, em que houver algum tipo de atitude que possa gerar suspeição, então que se tem audiências que têm a preocupação com a segurança dos magistrados e das pessoas que lá circulam, a gente pode usar o detector portátil. Balanço de 2013. Juizados especiais julgam quase 70 mil processos e o juizado do torcedor atuou em 50 jogos. No ano passado, os juizados especiais cíveis e criminais do Ceará julgaram 69.922 processos. Na capital, existem 24 unidades e o interior possui 17. Os juizados cuidam de causas cíveis de até 40 salários mínimos e de crimes de menor potencial ofensivo. Também em 2013, o juizado do torcedor atuou em 50 jogos. As partidas foram válidas pelo Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa das Confederações. A Justiça Cearense fixou metas a serem cumpridas em 2014. São voltadas principalmente para a maior celeridade processual e para o melhor desempenho das atividades administrativas. As metas estão relacionadas aos indicadores do Plano Estratégico do Tribunal de Justiça e às metas nacionais, que envolvem julgamento dos processos mais antigos, de improbidade de crimes contra a administração pública, além das ações coletivas. No âmbito estadual, existem metas gerais para todas as unidades e específicas para gabinetes e varas e para os setores administrativos. Para os gabinetes dos desembargadores, nós temos como principais metas a obtenção do julgamento de 80% dos processos enquadrados nas metas 2, 4 e 6 do CNJ. A meta 2 ela é referente ao julgamento de processos mais antigos. A meta 4 refere-se a processos relacionados a ações de improbidade administrativa e de ações penais de crimes contra a administração pública. Já a meta 6 ela está relacionada a processos de ações coletivas. Também para os gabinetes, nós temos como meta obter um julgamento maior no ano do que o número de processos distribuídos.
para varas, juizados especiais e turmas recursais, nós temos como meta a movimentação de 50% do acervo dos processos enquadrados nas metas 2, 4 e 6, num prazo máximo de 30 dias entre uma movimentação e outra. Para as unidades administrativas, nós temos como meta a conclusão de 80% dos projetos estratégicos, a implementação de boas práticas de gestão, a capacitação de 50% dos servidores em competências estratégicas, a redução do consumo de papel e de copo descartável e, no caso, 2 metas do Conselho Nacional de Justiça para a área administrativa, que seria o estabelecimento de critérios para a distribuição da força de trabalho, considerando o acervo de cada unidade judiciária e também o mapeamento de 60% das competências dos servidores do Tribunal de Justiça. Cabe aos setores identificar a melhor forma de cumprir as metas. Segundo a Secretaria Especial de Planejamento e Gestão do TJCE, o cumprimento médio das metas de 2013 foi de 95%. Nós estamos encaminhando para as unidades judiciárias a relação com a identificação de cada processo enquadrado nas metas do Conselho Nacional de Justiça. E também estão sendo definidos gestores para as metas nacionais. Esses gestores, eles são escolhidos dentre desembargadores e secretários pela presidência. E a função do gestor é elaborar um plano de ação e fazer a gestão do respectivo plano. Dessa forma, o gestor é mais um alinhado para o cumprimento das metas do Conselho. Balanço de 2013, confira agora o número de atendimentos do Telejustiça e do Juizado Móvel de Fortaleza. O Telejustiça fez mais de 641 mil atendimentos em 2013. No mesmo período, o número de informações prestadas passou de 1.600.000. A média de satisfação dos usuários é de 96,76%, segundo pesquisa realizada pelo Telejustiça. O setor atende pelo telefone 3216-6000 e pessoalmente no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. São mais de 17 anos de atuação, fornecendo endereços, telefones e horários de funcionamento de órgãos da Justiça do Ceará. Também disponibiliza informações sobre andamento de processos e as formas de se ingressar com a ação judicial. Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Juizado Móvel de Fortaleza atendeu mais de 7.400 ocorrências. Foram registrados quase 6.000 acordos no local do acidente. Isso significa mais de 80% de sucesso. O Juizado Móvel resolve conflitos resultantes de acidentes de trânsito sem vítimas. Os telefones são 8778-2161, 8778-2162, 8778-2163 e 8778-2164. Quando não há consenso, o caso é encaminhado para o 10º Juizado Especial de Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala sobre a produtividade do Tribunal de Justiça do Estado. Até já! A Biblioteca da Escola Superior da Magistratura do Ceará funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. O endereço é Rua Ramires Maranhão do Vale, número 70, bairro Água Fria, em Fortaleza. Os telefones são 34929100 e 34929134. O Fórum Clóvis Bevilacqua participou de nova campanha de coleta de sangue e cadastro de medula óssea. A iniciativa ocorreu entre os dias 20 e 23 de janeiro deste ano. É resultado da parceria entre o Hemócia e a campanha Fórum Sustentável, que promove ações de responsabilidade socioambiental. Voltar ao Fórum reforça essa parceria porque a gente pode oportunizar a doação de sangue não só para os usuários, para os funcionários, mas também com as pessoas do bairro que podem utilizar esse posto de coleta para nos ajudar a reforçar o estoque nesse período de férias. A coleta ocorreu em uma unidade móvel do Hemócia. Antes, os candidatos foram entrevistados para saber se estavam aptos a doar. As condições de saúde também passaram por verificação. Todo cidadão entre 16 a 69 anos pode doar sangue. Na verdade, menores de idade, 16 e 17, já podem participar das nossas campanhas, mas precisam de um termo de consentimento dos pais. Esse termo também está no nosso site, hemos.ce.gov.br, ou em qualquer unidade de coleta. Então, o menor pode comparecer com seu pai e ser autorizado a doar na hora. Mas é um termo realmente que você precisa preencher e é um documento
documento que a gente vai ficar com ele, além que o menor precisa também ter o documento de identidade. Entre 18 a 69 anos, basta comparecer com documento oficial, que pode ser documento de identidade, a CNH, o passaporte, carteira de trabalho, um documento que é aceito em todo o território nacional e com foto, estar bem de saúde, também alimentado e comparecer realmente com o tempo disponível para realizar o procedimento. O posto de coleta tem fidelizado algumas pessoas. É o caso de Isabel Cristina, que há 5 anos faz doação de sangue no fórum. Comecei a doar e todas as vezes que eu vou doar sangue, eu dou aqui no fórum. Salvar uma vida, né? É tão importante. O meu sangue talvez já salvou tantas vidas, né? Por isso a importância de doar sangue. O vigilante Leudo Moura participa da campanha pela primeira vez. Porque, em primeiro lugar, eu acho um ato de cidadania, né? Porque nesse momento pode ter alguém precisando do meu sangue. E eu estou fazendo meu papel como cidadão no momento. Felizmente deu tudo certo. Vim ao fórum, resolvi alguns problemas e aproveitei e deu certo também a doação. Os interessados devem procurar os hemocentros localizados em Fortaleza, Crato, Iguatu, Quixadá, Sobral e Juazeiro do Norte. Na capital, tem posto de coleta no IJF. No site do Hemoce, é possível saber onde a unidade móvel vai estar. Na verdade, sempre que a gente sai de feriados prolongados, festas de fim de ano, como aconteceram agora em dezembro, e começa janeiro, período de férias, a queda no estoque já é considerada realmente por nós notória. A gente já começa a sentir no início do ano. Então, período de férias, a gente sempre procura reforçar as coletas externas para poder a população doar sangue onde realmente ela está. No centro da cidade, nos shopping centers, nos locais onde tem atendimento. Então, na verdade, quando a gente está nesse período, sentimos principalmente os tipos sanguíneos mais comuns, como o A positivo, o O positivo, o RH negativo também, todos eles são raros, a gente já tem a queda nas doações normalmente. Porém, quando os tipos sanguíneos mais comuns começam a cair, já é uma preocupação realmente que a gente precisa reforçar o atendimento e também fazer com que as pessoas entendam a importância da doação. Balanço de 2013, as ouvidorias do Tribunal de Justiça e do Fórum Clóvis Bevilacqua receberam mais de 7.800 demandas. A Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Ceará contabilizou mais de 4.500 demandas em 2013. Pedidos de informação, reclamações, elogios, críticas e agradecimentos estão entre os casos. A maior parte, 96%, foram feitas por e-mail. As outras se deram por carta, telefone e de forma presencial. Junto à Ouvidoria Geral, funciona o Serviço de Informação ao Cidadão, que funciona nos moldes da Lei de Acesso à Informação. No mesmo período, a Ouvidoria do Fórum Clóvis Bevilacqua registrou 3.279 manifestações, 413 a mais do que em 2012. Os casos são referentes a elogios, reclamações e consultas. Na semana passada, a gente mostrou que as câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Ceará julgaram mais de 6.000 processos em 2013. Acompanhe agora a estatística da área civil. As 8 câmaras cíveis do Tribunal de Justiça atingiram 16.731 decisões no ano passado. Os colegiados julgam apelações, embargos, agravos, conflitos de competência e mandados de segurança, entre outras ações. As sessões ordinárias ocorrem nas segundas, terças e quartas-feiras. 4 câmaras se reúnem no período da manhã e 4 pela tarde. A produtividade dos órgãos julgadores é o assunto da nossa entrevista. Está com a gente a secretária-geral do Tribunal de Justiça do Ceará, Cristiane dos Santos Sobral. Seja bem-vinda. Obrigada. Secretária, a produtividade dos órgãos colegiados do TJCE vem aumentando e a que se deve esse aumento? Bem, considerando as decisões terminativas, que são aquelas que põem fim ao processo, nós tivemos um aumento de 28%, considerando de 2009 a 2012. Esses dados são do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Números. Então, o que se observa? Em 2012, nós tivemos mais de 29 mil processos julgados, só no segundo grau. Esse número teve um acréscimo de quase 11% em 2013, foram julgados mais de 43 mil processos, né? E vários fatores vêm contribuindo para esse aumento. São ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo desses anos, como a implantação do processo eletrônico, a criação dos cargos de desembargadores, dos 16 cargos, no final de 2009, e as próprias metas setoriais, que são voltadas a quê? Aumentar essa média mensal de julgamentos. Então, todas essas ações vêm proporcionando esse crescimento na média de julgamento. Secretária, o processo eletrônico, ele também tem sido fundamental para o cumprimento das metas do tribunal? Sim, com certeza. O processo eletrônico, ele dá uma maior celeridade na tramitação. Por quê?
a questão do advogado, ele pode interpor o recurso em qualquer lugar, através do portal, ele não precisa se dirigir ao protocolo, então o caminho fica mais curto, né? Ele interpõe através do portal e esse processo já cai na distribuição para autuação. A questão das facilidades dos advogados é poderem ter acesso aos autos, assim como às partes, em qualquer lugar, logicamente habilitado, de posse da senha, eles podem consultar, evita deslocamento ao tribunal. Para os magistrados que têm acesso às peças que são protocoladas em tempo real, quer dizer, evita aqueles procedimentos de você protocolar, fazer juntada, encaminhar. Então, assim, é tudo bem mais rápido. E, secretária, também tem sido feito um trabalho no tribunal para conscientizar, tanto no Tribunal de Justiça como nas comarcas do interior, o Fórum Clóvis Bevilacqua, para conscientizar da necessidade de ficar atualizando os processos que são julgados? As informações. Isso é de suma importância, porque o que é que se verifica? Muitas vezes o processo está julgado e não tem informação no sistema. Principalmente quando você retroage no tempo, o percentual de tramitação não informada é bem maior, é significativo. Então, processos que já estão no arquivo, que já foram julgados, e estão como pendente de julgamento. Você vê, por exemplo, um processo, ele teve vários recursos. No último é que tem informação de arquivamento, e os outros ainda estão ativos. Então, realmente, é importante que se faça essa limpeza no sistema, para que os dados realmente possam ficar cada vez mais fidedignos. E até as metas, os resultados do tribunal ficam melhores. E esse é um ponto forte até do processo eletrônico. Porque no processo físico existia o andamento do processo no caderno e o servidor tinha que alimentar o sistema. No eletrônico, não. Quer dizer, cada peça que é produzida, que é inserida, já é lançada uma movimentação. Quer dizer, depois da entrada do processo eletrônico, os dados se tornaram realmente mais confiáveis. Secretária, o que significa segundo grau de jurisdição? Bem, o segundo grau é a instância revisora. Ou seja, a parte que desejar ver reformada ou as decisões do primeiro grau ou a sentença, ela pode recorrer ao Tribunal de Justiça. Quantos desembargadores, secretária, existem no tribunal e qual o número de órgãos julgadores? O Tribunal de Justiça do Ceará tem 43 vagas de desembargador. No momento nós estamos com 42, em virtude da aposentadoria do desembargador Auricélio, no último dia 16 de janeiro. Quanto aos órgãos julgadores, nós temos 15. Temos as câmaras cíveis isoladas, que são 8, as câmaras criminais isoladas, 2, aí vem os grupos das câmaras reunidas, cíveis reunidas, criminais reunidas, órgão especial, tribunal pleno e, por fim, o Conselho da Magistratura. Secretária, todos os julgamentos no segundo grau são colegiados, ou seja, por meio de uma turma? Não necessariamente. Há também as decisões terminativas que são monocráticas, que o próprio desembargador profere a decisão sem necessidade de levar para o órgão colegiado. E, secretária, quando as decisões podem ser monocráticas, ou seja, individuais? Existem os casos, vou citar um exemplo do processo civil. Por exemplo, tem lá o artigo 557 do CPC, que diz que se o recurso for manifestamente inadmissível ou prejudicado, ou estiver em confronto com súmula e tribunal superior, o desembargador ele pode decidir monocraticamente. Então, tem os casos com previsão legal que essa decisão pode ser monocrática. Ela é terminativa e monocrática, não precisa ser levada a um colegiado. A senhora pode dar um exemplo para que quem está em casa possa entender melhor que tipo de decisão pode ser, que tipo de caso pode ser esse? A parte recorreu, depois sobreveio um acordo. Então, o desembargador ele homologa aquele acordo. Ele não precisa levar para um órgão camerário para homologar o acordo, porque o recurso restou prejudicado. Ou então, depois do recurso, a parte adimpliu a obrigação, pagou, o foi determinado pela sentença. Então, realmente, restou prejudicado. Secretária, como funciona a distribuição de processos para os gabinetes dos desembargadores? Pronto, a distribuição ela é feita de forma eletrônica, ou seja, pelo sistema. O processo é cadastrado, as partes, o tipo de ação, o órgão julgador, e depois é distribuído de forma eletrônica, pelo sistema. Secretária, com relação à distribuição dos processos, a senhora já havia falado que podem ir para um desembargador, que podem ir para as câmaras criminais, câmaras cíveis, dependendo de cada tipo de processo, câmaras reunidas. Tem o órgão especial e também o tribunal pleno. Quando é que os processos eles chegam em cada um desses lugares? Quando o processo é recebido no tribunal, que o tribunal ele conhece não só de recursos, mas ações de competência originária também. Ao chegar na distribuição, é feito todo um estudo, qual a natureza daquele processo, qual o órgão julgador competente, que o próprio regimento ele já coloca de uma forma clara qual é a competência de cada órgão julgador.
Exemplo, se é uma apelação, vai para as câmaras isoladas, mandado de segurança, dependendo da autoridade apontada como coatora, ele pode ir para uma câmara isolada ou para o órgão especial. Então, dependendo do tipo de demanda, do tipo de ação ou recurso, é que é definida a competência. Qual o órgão julgador que é competente para conhecer a declaração ou recurso. E como funciona o sistema de distribuição por prevenção? Antes de distribuir o processo, o servidor ele faz um estudo da prevenção. O que seria esse estudo da prevenção? É ver se aquela demanda envolvendo aquelas partes já foi conhecida por algum órgão julgador ou algum desembargador do tribunal. Como, por exemplo, você tem uma ação correndo no primeiro grau, no curso dessa ação teve uma decisão interlocutória, a parte agravou, caiu numa câmara isolada, por exemplo. Depois, se no final desse processo, após a sentença, houver um recurso de apelação, esse processo, quando chegar no tribunal, ele vai ser conhecido pelo mesmo órgão julgador, que já apreciou aquela decisão interlocutória no curso do processo do primeiro grau. Então, eles fazem esse estudo e, se for detectada alguma prevenção, alguma conexão, alguma continência, então esse processo é distribuído por dependência. Secretária, nós fazemos agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a entrevista sobre a produtividade do Tribunal de Justiça do Ceará. Para solicitar a certidão criminal negativa, basta acessar o site do Tribunal de Justiça e clicar em Serviços. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre o julgamento de processos no Tribunal de Justiça. A secretária-geral do TJCE, Cristiane dos Santos Sobral, é a nossa convidada. Secretária, as pessoas podem recorrer das decisões do tribunal? Sim, da mesma forma que recorrem das decisões ou sentenças do juízo de primeiro grau, elas também podem recorrer das decisões do tribunal. Tanto no próprio tribunal para outro órgão julgador, como no caso dos embargos infringentes, como também para os tribunais superiores, para o STJ, para o STF, dependendo do tipo de recurso que elas venham a manejar. Se é um recurso especial, extraordinário, ou um recurso ordinário. Secretária, quantos profissionais, entre magistrados e servidores, atuam cuidando de processos no tribunal? Segundo o relatório do Justiça em Número de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, nós temos 321 servidores. Esse número está restrito ao servidor efetivo, aos comissionados e aos requisitados. Fora eles, nós temos os estagiários e os terceirizados. Se nós considerarmos a média nacional, esse número fica bem abaixo dessa média. Por quê? A média é de 130 servidores por cada grupo de 100 mil habitantes, né? E no nosso estado, no nosso caso, são 63 servidores. E no caso de desembargadores, o número é proporcional ao tamanho da população do estado? Da mesma forma, nossos números estão abaixo dessa média. A nacional é de cada desembargador para grupo de 113 mil habitantes e nós temos hoje, atualmente no TJCE, um desembargador para cada 209 mil habitantes. Secretária, todas as sessões de julgamento do Tribunal de Justiça são gravadas? A exceção é o Conselho da Magistratura, mas todos os órgãos colegiados que julgam o processo judicial, há sim a gravação no áudio. E qual a finalidade do registro dos áudios? A questão, se for necessário dirimir alguma dúvida, alguma controvérsia, se alguma parte, o advogado, pedir degravação daquele julgamento, né? Ou mesmo alguma dúvida, você tem lá registrado tudo que aconteceu na sessão. Então, o advogado ele pode fazer esse pedido de solicitar o áudio? Pode. E o que é preciso fazer? Ir até o tribunal? Ele faz um requerimento ao presidente do órgão julgador, pedindo ou a degravação, que reduz a termo o que aconteceu na sessão, ou então o próprio áudio da sessão. Secretária, as metas traçadas pelo tribunal são importantes para dar mais agilidade aos processos? Sim, essas metas são de suma importância, né? Principalmente aquelas voltadas para as unidades envolvidas com o processo, as unidades judiciárias. Elas são alinhadas com as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. E o que é que visa? Dar cada vez mais celeridade, não só ao julgamento em si, mas também à tramitação do processo. As publicações, a parte de expediente de secretaria também. Então, elas sempre determinam um percentual a ser atingido. E com isso vem causando o aumento dessa média mensal de processos julgados. Secretária, e como estão os concursos públicos para juiz e para servidor? As duas empresas já foram contratadas, né? No caso do concurso da magistratura é a Fundação Carlos Chagas e do concurso para servidor é o CESP. A expectativa da presidência é que o concurso se inicie nesse primeiro semestre, da magistratura, como são várias etapas, né? Se espera que se inicie e, em relação a servidor, que essas pessoas possam ser nomeadas já no segundo semestre desse ano.
E quantas vagas estão sendo ofertadas? Para servidores são 238 e para magistrado 80. Secretária, a gente estava falando agora há pouco do número de servidores envolvidos nos processos no tribunal e também do número de desembargadores. A realização de concurso público é uma forma também de suprir essa demanda que tem no estado do Ceará? Sim, as vagas que são ofertadas são as já existentes. Então, realmente, para reduzir essa diferença, essa distância, teriam que, se fosse o caso, ser criado novas vagas. Aí, logicamente, depende de projeto de lei, da questão orçamentária. Eu conversei com a secretária-geral do Tribunal de Justiça, Cristiane dos Santos Sobral. Obrigada pela presença. O Judiciário em Evidência está terminando. Você pode assistir esse e outros programas no site tjce.jus.br e no YouTube, canal TJCE Imprensa. Até o próximo programa.